Salve, salve maravilhosos, sejam bem-vindos mais um Podzar, um podcast que a gente fala de aventuras, desafios, esportes, histórias que conectam. E não podia ser diferente hoje com uma pessoa super especial, a Bia Bicalho. A Biazinha é uma pessoa que fez uma grande diferença dentro da minha vida em vários setores e principalmente na área que eu atuo hoje, que é na educação física, na área de esportes. Ela que foi aí um marco para mim, para que eu gostasse realmente do que eu gosto e amo hoje, né? Então, vamos nessa que vai ser sensacional. Biazinha, muito obrigado. Mais uma vez, maravilhosa. E até ganhei um presente maravilhoso ali. A Biazinha trouxe um vinhozinho sensacional, que ela falou que eu não posso ficar no mato sem beber, tomar um vinhozinho não, né, Bibi? Vai pro mato, leva o vinho, gente. Não leva namorado, tem que levar. Não leva namorado, mas pelo Já não menos leva namorada. Bom demais, Bia. Obrigado, viu? Eu acho que isso foi muito importante para mim fazer esse convite, não poderia deixar de fazer esse convite, né? Porque, como eu te falei, realmente foi uma grande diferença para mim ver a energia que você coloca em tudo que você faz, assim. Todas as vezes que a gente chegou dentro da faculdade, a gente teve professores de vários formatos, né? De formas diferentes de lidar com as coisas. Mas era muito nítido a energia que tudo que você fazia, você colocava. E depois que eu formei, a gente teve uma segunda conversa, e graças a você que eu consegui ingressar no que eu conversava com a coach, eu tinha uma coach, e ela traçava comigo ali os meus objetivos. Eu falei, para mim conseguir melhorar meu personal, eu preciso alcançar voos maiores dentro da profissão. Ela, mas o que seria isso? Eu falei, tipo uma Bodytech da vida, eu tenho que acertar uma Bodytech da vida. E as coisas foram fluindo, e de repente, e aconteceu graças a você ali, eu ter um passo maior dentro da minha carreira, de tudo, e cair dentro da Bodytech, e dali que as coisas deslancharam. Então, assim, sempre foi para mim uma admiração muito grande em todos os aspectos, como pessoa, como profissional. E obrigado. Que chique, né? Que chique, gente. Olha isso, abri assim nessa chiqueteza toda. Então, assim, eu que agradeço, Israel, quando você me ligou. Você é uma pessoa que se tornou referência também dentro da educação física. Você está trilhando aí seu caminho nessa área do esporte de aventura, do crossfit, do treinamento, do personal. Então, de assim, tudo, né? De tudo, gente. O Israel, cada hora ele está num lugar. Ele está andando de skate hoje, amanhã ele está saltando de paraquedas, está na trilha de bicicleta. Tá... Sossego fácil. Então, e é bacana que a gente percebe assim, que a educação física proporciona isso, né? Essa área de atuação que ela é gigantesca. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, o que você é na educação física? Tem gente que olha e fala assim, eu sou personal. Não, personal é um braço da educação física, né? A pessoa não é personal. Ela é profissional de educação física e ela atua na área de personal, ou atua com treinamento, ou atua qualquer outra área específica. Mas você é essa pessoa plural dentro da educação física. Isso é muito bacana, porque as pessoas, muitas vezes, elas vestem uma viseira. Sim. E elas esquecem desse espectro da educação física que é gigantesco. E principalmente se adaptando aos momentos que a gente vive. Então, por exemplo, passamos aí um momento delicado nessa pandemia relacionada à nossa área de atuação. Então, as academias, a maioria das pessoas que estudam, né, trabalham nas academias. E quando você vê nessa pandemia as academias fechadas, e aí quando eu penso no Israel, é um cara que vai pro mato, vai andar de bicicleta, ferrou, né? Vai fazer uma trilha, vai fazer um esporte ao ar livre, né? Isso é tão bacana. Então, é uma forma também, eu tenho certeza que várias pessoas se espelham em você, sim, sabe, Israel? E isso é muito importante. E queria te falar que eu também te admiro demais. É muito legal quando a gente vê pessoas, são muitos anos, né, de profissão, pessoas que passaram pelas nossas vidas e vão alçando voos altos, né? Quando você fala de Bodytech, o que significa? Eu falo assim, o que significa Bodytech na nossa profissão? É trabalhar numa empresa de alta competência, né? Quando você fala numa empresa de alta competência, você também tem um nível de exigência, um padrão de exigência muito alto. Sim. E isso puxa os profissionais para cima. Eu falo com os meus alunos, né? Trabalhar numa academia de bairro, numa academia menor é bom, é maravilhoso. Sim, muitas vezes é o que você tem, é a oportunidade que você tem. Mas quando você conhece quando você conhece uma academia que tem uma exigência grande de mercado, às vezes você até consegue aumentar o padrão daquela academia de bairro com serviço, com postura, com forma de comunicação, com eventos, com formas de relacionamento.
né? Não precisa de crescer a academia de bairro, ela pode continuar sendo aquela academia pequena, mas com um padrão de relacionamento de serviço, né? Que seja um padrão também de alta qualidade. Sim. Não é porque a pessoa paga R$50 de academia que ela não pode ter um serviço de alta qualidade. Perfeito. Então, o grande traz isso, né? Você tem uma oportunidade, uma experiência de levar para onde você estiver aquela experiência que você adquiriu. E aí, com certeza, quando a gente fala de Bodytech, né? Eu falo de Bodytech de boca cheia, porque eu trabalhei ali 16 anos, né? Divididos entre Fórmula e Bodytech. E a minha vida profissional, inicialmente, ela foi dedicada ao mercado de academias. Então, eu gosto da área de academia. E evoluiu muito, né? Evoluiu muito, não só o perfil das academias, mas também o padrão das modalidades, o perfil de público. Quando a gente fala na década de 80 e 90, quem frequentava a academia? Frequentava a moçada. Né? Hoje em dia nós temos nichos de mercado, então tem academia para criança, para adolescente, para o idoso. Imagina, eu falo que a maior mudança de paradigma que eu vejo na nossa profissão é o idoso na musculação. Perfeito. Porque alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, o médico virava para o idoso e falava assim, olha, vai fazer... Qual modalidade que o médico mandava? Pilates ali, né? Pilates, hidroginástica, né? Assim, vai para hidroginástica, vai fazer um pilates, né? Uma coisa assim. Hoje em dia não, hoje em dia... Sem impacto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode nada. Hoje em dia, cientificamente, né, os estudos, as pesquisas nos mostram a importância do idoso treinando peso, treinando força, né, para a gente continuar mantendo ossos, músculos fortes, os nossos sistemas orgânicos, né, nosso organismo fisiologicamente funcionando. Tem que treinar o coração, tem que treinar músculo, tem que treinar tudo. Então, também tem que treinar a parte da mobilidade articular, né, alongamento. Então, hoje em dia, um programa de treinamento para a terceira idade, ele é muito completo. Então, o idoso, ele vai treinar impacto, que é uma caminhada na esteira, ele vai treinar força, ele vai treinar mobilidade articular, vai fazer uma aula de alongamento, yoga, vai fazer um pilates. Então, foi uma das grandes mudanças de paradigmas. Então, hoje em dia, a academia atende a todas as pessoas, do bebê ao idoso, a 100 anos, 110 anos, né? Infinito. O céu é o limite. E antigamente não, a academia tinha um perfil traçado muito fechado, era já só para moçada. Perfeito. Então, mudou muito esse mercado de academias. É uma coisa bem bacana. Assim como a intenção dos estudantes, né? As pessoas, eu vejo assim, as gerações que vão entrando para as faculdades. Né? Atualmente eu coordeno o curso de Educação Física da Estácio. E eu também falo da Estácio com muito amor, com muito coração, porque são 16 anos. Né? Eu fiz 15 anos ano passado, bodas, né? Esse ano é Sweet 16, né? Então, 16 anos trabalhando numa instituição, a gente acompanha muito também o perfil dos alunos, o que vai acontecendo, a modernização do ensino, o formato do ensino. Então, nesse momento pós-pandemia também a gente percebe aí uma grande diferença nesse formato do ensino. Acho que uma grande diferença também no comportamento dos alunos. Demais. Então, as pessoas têm que estudar mais e essa facilidade de pesquisa, de internet, da mesma forma que traz para o bem também, traz para um lado que deixa que a pessoa, faz com que a pessoa mude muito o comportamento, assim, ela assiste muita coisa, mas ela lê muito pouco, estuda muito pouco, escreve menos ainda. Perfeito. Então, a gente tem que fazer uma análise aí dessa mudança de comportamento. Né, Ô, Bia, mas eu acho muito massa, igual você estava falando da Bodytech lá, e muita coisa que eu presenciei, assim, dentro das academias pequenas, das médias e de algumas grandes, o que eu vejo é que parece que não, a gente de fora muitas vezes rotula achando que não, mas é impressionante como as pessoas que estão num padrão maior ali, elas também buscam mais. Então, o Cedric mesmo ali é um cara, é ele e o, que é da Learn ali, tem o Romney, tem o Léo, Eles juntaram, eu fui a convite deles ali, eu fui numa reunião com eles ali para debater algumas coisas, porque eles estavam escrevendo algo sobre o CrossFit, então eles queriam ouvir um pouco mais ali de perto. E estava começando a galera, a Bodytech nem tinha ainda o CrossFit, né? Eu lembro que eu fazia uns butterfly lá, a galera falou, para que você vai machucar, não sei o quê, né?
Mas é muito engraçado como é que essas galera, eles buscam muita informação, então estão sempre atualizando. Então é muito legal de quando eu estava ali, por mais que eu tenha ficado pouco tempo, eu vi o tanto que essa galera não para de querer crescer. E muitas vezes a academia menor chega no estágio que você já é um líder, você está por cima ali, a gente acomoda, né? Estabiliza. Né? Falar que tá bom, tá confortável. Só que a educação física, ela tá diariamente mudando, né? E se você não pega para estudar, para acompanhar, você vai ficar para trás. Isso que você falou é uma coisa muito importante, né? Eu acho que a gente tem que deixar algumas coisas aqui nesse momento nosso, e essa é uma coisa muito importante para os profissionais de educação física que estão aí nos assistindo, né? Vamos mandar recado, gente. Porque assim, a educação física, né, conquistou agora uma classificação na ordem da classificação brasileira das ocupações. Então, o profissional de educação física agora é um profissional da área da saúde. O que significa isso? Então, como que isso foi conquistado? Foi conquistado por esses profissionais que estão puxando para cima. Esses profissionais que estão estudando, que estão pesquisando, que estão mostrando, né, nos resultados, nos artigos publicados, né? Então, o que significa ser profissional da área da saúde? Essa é uma das grandes mudanças que aconteceram de comportamento para o profissional de educação física, até mesmo o profissional da academia. Porque eu acredito que, principalmente nesse momento pós-pandemia, as pessoas estão buscando se exercitar, estão buscando uma orientação profissional, estão buscando ambientes, até crossfit, academia, mais relacionado com saúde. Total. Então, eu acredito que o comportamento do profissional também tem que mudar. Não cabe mais esse profissional de saúde que fica de biquíni na praia, com uma cerveja na mão falando, olha o meu corpo, eu sou profissional de educação física. Sabe, isso não cabe mais. Você não vê médico na praia de sunga falando, olha, eu sou médico ortopedista, sabe? Então, a gente também tem que começar a mudar um pouco esse comportamento. A gente tem que começar a assumir uma postura diferente. Né? O que é ser da área da saúde? O que é essa intervenção nos hospitais que a gente também está conquistando junto com a fisioterapia, junto com a medicina? Aos poucos a gente está ganhando esse respeito no mercado, mas o profissional de educação física também precisa de mudar esse comportamento. E ele está demorando para perceber o que é essa mudança de comportamento. Não é pegar uma roupa e pôr um jaleco, é dentro, né? É comportamento de conhecimento, são várias competências associadas. Competências de técnicas de relacionamento, de comunicação, de postura, né? E de se adequar numa equipe ultradisciplinar. Então, ele tem que saber como que ele vai se relacionar com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com a enfermeira, né? Nós temos ali vou falar, a Thaís assistindo a gente, né? E isso é muito importante. Então, é legal o profissional de educação física, às vezes na academia, falar, a gente agora é da saúde. O que significa isso? Mas tá na praia de biquíni, ou tá em casa. Outro dia eu vi uma pessoa que... né, postando uma foto de lingerie, mostrando como que o glúteo dela cresceu, sabe assim, qual a necessidade disso? Eu teria vergonha de falar que essa pessoa é profissional de educação física, porque a gente está buscando outras coisas. Enquanto os profissionais estiverem pensando dessa forma, gente, a educação física não vai subir. E que bom que a gente tem o outro lado, que são esses profissionais que estão exatamente aí despontando no mercado, né? Que estão aí com milhões de seguidores, usando as redes sociais, exatamente em prol desse conhecimento, dessa área da pesquisa, do estudo, da ciência. Esses, sim, vão ter um lugar de destaque, né? Enquanto os outros vão estar lá em casa. Sabe o que eu acho que aconteceu muito? E eu acho que aconteceu comigo no início, até o Wolfgang foi um que me direcionou muito para a educação física também, o Ricardo Freitas. E uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que acontece com a maioria, e que agora está mudando, é que a educação física, antes, ela era para mim. Eu entrei porque eu gostava de esporte, eu gostava das coisas. E eu acho que cada vez mais a gente está percebendo que a academia não é a educação física não é para a gente. É para o nosso aluno, é para o nosso cliente, é para as pessoas. Então, quando a gente começa a perceber que o que a gente faz é para o outro, esse negócio de ficar ali dentro da academia, no salão de musculação, batendo papo com a gatinha, enquanto o velho está se ferrando ali, fazendo tudo errado, ou um iniciante, ou quem quiser que esteja só precisando de uma atenção, não esteja tendo essa atenção, é porque esse profissional não está ali pelos outros. Ele está ali por ele, para poder desfilar na academia, para poder mostrar o corpo, para poder mostrar o bíceps ali, para poder fazer paquera. Eu acho que
quando a gente começa a perceber que é para o outro, que a gente tem que fazer um trabalho multidisciplinar, porque a pessoa ela não vai conseguir resolver o problema dela só com o profissional de educação física, né? Tem que ser um trabalho multidisciplinar. E para você ter um trabalho multidisciplinar, tem que baixar um pouquinho a crista, de ceder o espaço também para outro profissional, para que ele entre para outra área, para que ela entre melhor, né? Então, acho que na hora que a gente começa a perceber que é para o outro, acho que tudo flui mais, né, Biazinha? A gente fala assim que tudo evoluiu na nossa área. Quando você pega 30 anos, de 1990 para cá, 2020, são 30 anos. Evoluiu, o mercado mudou demais. Mas eu falo que a virada do milênio deixou o fitness para trás, o fitness ligado a condicionamento físico, aquela alto impacto, ginástica aeróbica, não sei o quê, e trouxe a era do bem-estar. E essa era do bem-estar, nós começamos nela lá na virada, quando a gente fala do wellness, né? O wellness está relacionado exatamente com o bem-estar. Nós deixamos para trás um pouco o fitness só e começamos a pensar mais na saúde, porque o bem-estar está relacionado a vários contextos, não é só bem-estar físico, né? Você fala de bem-estar físico, social, espiritual, profissional. Então, o contexto do bem-estar, ele é uma dimensão muito maior. E quando o nosso aluno busca bem-estar, ele não busca só bem-estar físico, porque muitas vezes a doença da cabeça ela é muito pior do que a doença do corpo. A doença do corpo, muitas vezes a gente vai na farmácia, compra um remedinho e melhora aquela dor. A doença da cabeça, não. Talvez, realmente, aí a gente precise de uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, um psiquiatra, um auxílio de uma alimentação, pode ser um distúrbio, de uma compulsão de percepção do corpo, né? Então, tem várias ações ali que você precisa mesmo de se relacionar com essa equipe, né? Você tem que aumentar o seu network ali, a sua rede de relacionamentos, para você ter na sua equipe. Então, quando você fala de bem-estar, você tem que associar o físico a outros aspectos também. Certeza. Não, com certeza. E é muito difícil. Hoje em dia, eu acho que esse negócio de ter a sua própria equipe é muito difícil, né? Eu, profissional de educação física, tenho um fisioterapeuta trabalhando junto comigo, tenho um nutricionista na minha equipe. É muito difícil. A Thaís mesmo, né? Ela tem uma nutricionista dela lá, e eu fui dar o treinamento para ela. A coisa mais certa que eu achei naquele momento foi que eu conversasse diretamente com a nutri dela, não que ela fosse numa que eu indicasse. Não necessariamente isso. Ela falou assim, eu tenho uma nutricionista. Mas aí é legal que você tem uma nutricionista que você conhece, aí você conhece uma nova e fala assim, não, que bacana, perfeito, é o perfil da minha aluna. Então e você vai abrindo aumenta, o leque, né? Exatamente, você tem que ter, não é uma nutricionista, são várias pessoas que você cria. Na verdade, você tem que criar essa comunicação. Perfeito. Né? Então, seu aluno teve uma lesão e ele fala, não, meu ortopedista é o fulano. Então vai nele. E você liga para o médico dele, né? Você começa a ter uma relação profissional ali da área da saúde. Ele é importante, então, né? O aluno é importante. Exatamente. Momento, então né? É o ortopedista, o profissional de educação física, a nutricionista. Então são todos trabalhando em prol de melhorar a saúde daquele indivíduo. E precisa dessa relação. Total. Então eu falo que o profissional de educação física, então muita coisa evoluiu. E o comportamento do profissional de educação física também evoluiu. Tem que ter essa mudança. Se ele não perceber essa mudança, ele vai começar a ficar para trás. Demais. Se ele começar a falar só de abdômen, tanquinho, muitas vezes não é esse o objetivo da pessoa. Muitas vezes a pessoa vai para a academia porque ela está depressiva, porque ela não se relaciona com ninguém. Israel, outro dia eu conheci um amigo meu, ele virou para mim e falou assim, Bia, ele tem 30 e poucos anos, ele trabalha em casa, home office, então perdeu também aquele grupo de amigos do trabalho. E aí eu percebo que ele é uma pessoa bem sozinha, porque ele trabalha em casa, não tem mais os amigos do trabalho. Às vezes, claro que tem um grupo que ele se relaciona, que tem são um social ali, dele, né? Que lógico. Ali. Mas eu acho que as pessoas estão se isolando. Então as pessoas muitas vezes vão para academia para se relacionar. Perfeito. Porque elas estão em casa sozinhas. Pega uma senhora, os filhos já casaram, estão cuidando da vida, estão cuidando de outras coisas. Qual o problema dessa pessoa ir para academia para conversar? Isso aí. Eu falo isso com os meus alunos, e daí? Ela não está ali para fazer aula, não quer treinar, ela quer conversar. Exatamente. Num ambiente saudável, ela acaba ficando ali na esteira meia hora conversando com alguém. Qual o problema? Nenhum. A academia é um centro de saúde, não é um lugar só para você cuidar do físico. Perfeito. Então a gente tem que pensar hoje em dia nos seres humanos nesse contexto do todo. Com todo. Não só naquela estrutura física que vai para o bíceps, isso, aquilo, não sei o quê. E quando a gente fala nesse meio todo, né, a maioria das pessoas vão para treinar
em busca de saúde. Pouco é o percentual que vai para uma academia para ter um desempenho físico maior, ou para ser atleta disso, ou para uma competição daquilo, ou que pesa, ou que pega 1000 quilos no supino, porque ele quer ser o mais forte da turma. Uhum. Então, assim, a maioria da população vai para academia pro arroz com feijão mesmo, né? Para socializar, para fazer um pouquinho de exercício, para olhar para o professor que ela acha lindo, para olhar para a professora que ela ama, para olhar... Elas vão para a academia para buscar isso. Então, a academia também está mudando um pouco esse contexto, né? Desde de virar um centro de saúde. Então, a gente tem que perceber o que é esse contexto todo que o nosso aluno busca e precisa, que as pessoas estão buscando. E é muito legal quando a pessoa começa a perceber que os objetivos dela precisam ser maiores, né? Eu falo muito com meus alunos que o objetivo precisa ser maior que as desculpas. Porque se você quer um corpinho bonito, você quer uma coisa sarada, é temporário. Porque vai chegar um momento, primeiro, que o preço que você tem que pagar é alto, né? Porque você tem que comer certinho, fazer a parada certa pra você ter aquilo ali. Muita disciplina, Muita né? disciplina. Beleza, você chegou naquele ponto. Você fala assim, pronto, alcancei. Fala, você fez a parte mais fácil. Porque agora, pra você manter esse físico aqui, é a parte mais difícil agora. Porque agora vai entrar o problema. Então, essa pessoa acaba desistindo, chutando o pau da barraca depois, porque a desculpa dela é maior do que o objetivo. Porque o objetivo era tão fútil, era tão temporário, era tão momentâneo ali, que não dura. A partir do momento que a pessoa começa a entrar com o objetivo de estar melhor a cada dia, de ser uma pessoa melhor, de estar mais tranquila, né? Por exemplo, a pessoa é muito estressada e ela vê que isso atrapalha no trabalho dela, atrapalha dentro de casa. Quando ela começa a frequentar a academia, nem fala musculação, é qualquer esporte, na verdade, ela começa a perceber que a vida dela começou a ter evoluções ali, no relacionamento, dentro do trabalho. Ela começa a ver que a academia não faz nada, tem nada a ver com a bunda dela, mas tem a ver com a pessoa que ela se torna cada dia melhor por ter mais autoconhecimento, por ter mais tranquilidade, por ter uma válvula de escape, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né, Bia? Toda a diferença, toda a diferença. E a academia, exatamente, você começa a formar novos amigos, né? Novos grupos de relacionamento. Então tem a turma da dança, tem a turma do ciclismo indoor, tem a turma da musculação, a turma do crossfit que vai no final de semana fazer um desafio ou um encontro. Então isso é tão bacana, esse aspecto socializador é fundamental. E muitas vezes o próprio professor fala assim, tô te esperando amanhã, hein? Então é legal estímulo, que cria o vínculo, né? A pessoa fala assim, nossa, então eu vou, porque o professor falou que tá me esperando. Então isso é muito legal, porque as desculpas, né, elas aparecem. Desse frio que tá fazendo em Belo Horizonte agora, eu vi no rádio hoje que Belo Horizonte foi a capital que teve a menor temperatura do Brasil. É mesmo? Ouvi hoje no rádio. Nossa, então, assim, com o frio que tá fazendo, a pessoa fala assim, não, tá muito frio, hoje eu não vou não. Né? Tudo vira uma desculpa, né? Quando você procrastina naquela situação, aquela atividade. Então, você vai, sempre tem outra coisa que vira preferência, que é mais importante, enfim, é o frio, é o tempo, é o não sei o quê, é o filho, é o marido, é a empregada que não chegou, qualquer coisa. Qualquer coisa. Vira uma desculpa. A nossa área é uma área danada, fala sério, Israel. É difícil mesmo. A pessoa fazer exercício. Mas é por isso que eu acho que é importante os alunos, as pessoas, elas entenderem que nem tudo é para todos. Não é para todos no sentido de que não é que é possível ser, é que não tem que ser. Então as pessoas, por exemplo, eu faço personal virtual. O tipo de aula que eu dou é virtual. Então não tem contato social. Uma pessoa que está para desestressar, para poder fazer amizade, para poder melhorar o vínculo dela, ela vai fazer aula comigo? Não justifica. Porque não é o tipo de aula que ela precisa. Agora a pessoa não tem tempo, está agarrada ali por causa do trabalho, filho, não consegue ter uma logística de saída. Poxa, às vezes é uma ótima saída para você poder praticar atividade física. E foi uma nova oportunidade que essa pandemia trouxe para nós profissionais de educação física. E é bem isso. Essa questão do online, do remoto, ela veio para ficar. E não vai substituir o profissional físico, presencial ali. Vai ter para todo mundo. É isso aí. E é isso que você falou. Tem aquele que vai preferir treinar em função de tempo, de deslocamento, de um empresário que viaja muito, ele vai treinar, né, aonde ele estiver. Como tem aquele outro aluno que fala assim, não, Israel, agora eu quero ter aula com você, mas é presencial, quero ir lá na academia, quero voltar a ver as pessoas.
E aí... Eu ouvi um barulho. E aí vai ter espaço para todo mundo, né? Vai ter... Mas eu acho que é isso que é o lance, né? Porque as pessoas, elas são realmente diferentes em todos as... a objetivos diferentes. Diferentes. Também. E eu acho assim, igual o CrossFit. CrossFit é uma coisa mesmo que começou com uma parada super militar, né? Assim, todo mundo usou, né? Outro dia eu falei isso em aula. Tem 10 anos, mais ou menos, que surgiu o CrossFit em Belo Horizonte. E o primeiro foi aquele ali na Rua da Bahia. E aí depois... surgiram vários outros. Realmente, quando o CrossFit veio, vou falar Belo Horizonte, né? Veio naquela quebradeira de CrossFit mesmo. Isso aí. E aí, realmente, o índice de lesão nas pessoas começou a ser muito grande. Porque veio numa proposta. E aí, pedagogicamente, o CrossFit deu uma reestruturada. Né? Então, hoje eu vou falar da Hunter, que eu sou fã daquele CrossFit. Eu acho que eles têm um espaço fantástico. Gosto daqueles meninos. Né? Vocês estão lá, eu falo assim, ai, tudo meu, gente, tudo estudou na Estácio, formou na Estácio, mas são profissionais centrados, são profissionais que estudam, são profissionais que estão ali dedicados, né? Então, assim, são pessoas que mudaram um pouco a estratégia pedagógica do CrossFit. E o CrossFit misturou um pouco essa coisa do funcional. O que é o funcional? São as funções do dia a dia. Sim. Agachar, levantar, pular, empurrar, subir, descer. Essa é a proposta de manter o corpo funcional. Para fazer as funções, para a pessoa deitar no chão e conseguir levantar. Para uma pessoa sentar e conseguir levantar. É isso. Subir um degrau alto, subir 10 escadas, 10 andares. Então, eu vejo assim, eu sou fã do CrossFit, eu vejo o CrossFit hoje muito com essa pegada. Claro, tem as pessoas que querem competir. Lógico. É um outro padrão que nós estamos falando. Então, assim, eu vejo as pessoas muito com essa pegada desse treino funcional. Porque a musculação é muito chato mesmo, cansou. Né? As pessoas cansaram de fazer aquele mesmo tipo de treino, aquele mesmo modelo proposto. Né? A musculação tem uma variação aí de circuitada e tal, pererê, que é legal. Mas é a mesma coisa. E aí veio o treino de circuito, veio o treino de CrossFit, com uma proposta também muito bacana, de treino de funções do dia a dia, de treino de força, de mobilidade articular, cardiorrespiratório. Então, assim... Eu sou fã de todas as modalidades. Que fala assim, olha, igual quando você me convidou, Bia, vamos. Gente, pode me convidar que eu vou. Pode me convidar que eu vou. Sensacional. Vamos jogar bola? Vamos jogar basquete? Vamos. E é isso você sabe que a primeira lesão que eu tive na minha vida foi jogando basquete. É né? mesmo? Eu entrei pra fazer faculdade, eu era super, né, metida naquela época só, né? E aí teve a Olimpief, né, que era a Olimpíada da Educação Física. Na época eu competia ginástica aeróbica, então eu achava que eu já sabia de tudo. Então eu jogava tudo. Vamos jogar basquete? Vamos, claro que vamos, lógico que vamos. Pronta. Primeiro período, calor, vamos. E aí eu já tinha tido 3 faltas, 4 faltas, sei lá, não podia ter mais nenhuma. E aí de repente eu peguei a bola, aí eu rodei assim, e falava assim, nossa, não posso andar. Porque eu nunca tinha jogado basquete na minha vida. Peguei a bola e saí correndo. Aí tem uma hora que eu disse, não posso ter mais falta, senão não vou jogar. Né? Aí peguei a bola, girei assim, de repente, meu joelho tava assim, aí eu tive que fazer uma artroscopia, tive uma lesão mesmo, um bloqueio articular ali. De basquete. Basquete, obrigada. Mas você sabe que o futebol, pra mim, é um dos esportes mais radicais que existe, né? Nunca vi. Você salta de paraquedas, você faz escala, mas você jogar bola, você sai machucado. Porque paraquedas, se não abre, você morre, né? Então, assim, é bom que pelo menos no futebol você machuca, né? Mas é impressionante. Você morre. Mas o futebol você vai dar ruim. Igual o bungee jump também, né? Se aquela corda arrebenta, você pode falhar, não tem problema, né? É uma vez só. Asa delta também, paraglide. Esses esportes radicais são perfeitos. Não conte comigo, gente. Esses não me convidem, não. Esse montanha-russa eu já passo mal, gente. Não. Mas é maravilhoso. Eu acho que o lance é esse, Bia. Eu acho que esse que é tá sendo a grande magia, cada dia que passa, de perceber exatamente isso. Por exemplo, quando a gente estava falando do CrossFit lá, só para poder fazer um gancho lá atrás. Quinta-feira passada teve aqui o Vitor Andorini. E o Vitor, ele é dono de um box que chama Rondas for You, e ele está de frente também com a plataforma aquela queima diária, né? Então, o Vitor, ele tem os dois públicos muito bem separados, vamos colocar assim, né? São bem diferentes, Bem diferentes. Só que é muito legal, por exemplo, na Hunter e em outros lugares que eu frequento, mas principalmente onde é a minha segunda casa ali, né, que é a Hunter. Mas eu acho muito bacana que não foi só a Hunter que mudou. Porque eu acho que o perfil das pessoas, elas já começaram a entender que musculação, para
todos os esportes, ela é fundamental. Tem que ter, tem que fazer. Exatamente. Então, se alguém na vida fala assim, nossa, eu não Isso, preciso de fazer né? musculação, esquece, gente. Esquece. Todas as pessoas na vida têm que fazer musculação. O que a galera não pode confundir é musculação com academia. Muita gente acha que musculação e academia é a mesma coisa. Fala, Ou que academia é só musculação. Exatamente. A academia contém um salão de musculação. Mas a musculação você pode fazer no box do CrossFit, dentro de casa, lá no Pilates. Porque a musculação é treino específico muscular. Né? Então, todos os esportes precisam ter musculação. Todas as pessoas precisam ter. Até o maratonista, gente. Total. Que choque, ele tem que fazer musculação. Tem que fazer. E eu acho que está sendo legal porque agora as pessoas estão começando a entender, eu acho que está começando a ser explicado, na verdade, que o CrossFit não é concorrente da musculação. Eles se completam. O fisiculturista, que é um esporte dentro da musculação, esse sim. Esse cara faz um esporte de musculação e o outro faz o CrossFit de musculação. Esses concorrem como modalidade. São duas modalidades diferentes. Mas a musculação como treino, ela é para todos os esportes. Né? Então é muito legal que as pessoas começam a perceber que o boxe de CrossFit hoje, por exemplo, é muito mais comunidade, é muito mais... É uma tribo, né? Tribo, entrega social, é muito mais... É o que a gente está falando aqui, nós falamos, os meninos estiveram aqui, o pós-ódio ali, o pós-treino, que a gente fica conversando, é a mesma coisa de sentar num bar. Sabe? Porque a gente tá com a galera que gosta das mesmas coisas. E sem falar que depois vai pro bar também, e acaba que vai pro bar. Isso aí. Já fiquei sabendo. Tem isso mesmo. Mas eu vou nessa resenha também. E é sensacional. Podem me convidar e essa que é a entrega, né? A entrega é essa. Eu acho que tem gente que gosta da dança e se joga na dança. Tem gente que, né, cada um com o seu esporte, mas sempre mantendo o fortalecimento muscular ali. E realmente, você tem que fazer... Porque eu acho que... Corrija se eu estiver errado, né, Bia? Eu acho que muita coisa veio lá de trás do fisiculturismo. E tudo que a gente tem hoje veio da alta performance e cai pra gente, né? A musculação veio do halterofilismo, exatamente. Né? E aquele negócio de comer 3 horas, porque é um mito danado. Na década de 80, quem fazia musculação era só homem. Isso aí. Mulher não fazia musculação, né? Mulher fazia uma aula coletiva, dança aeróbica na época. E é 12 para crescer, 15 para queimar e 6 para ficar forte, né? Tinha que ser assim, né? Se você fizer 13, não cresce, tem que ser 12. A série tem que ser de 12, né? Então, acho que está quebrando esses paradigmas, entendendo que aquilo era o mundo dos fisiculturismos, né? E aplicado para a gente agora aqui, as coisas vão quebrando. Não tem que comer de 3 horas, não é isso. É porque os caras tinham que comer, separar o dia de 3 horas, porque não dava conta de comer tudo que precisava em 6 refeições só, né? Então, veio chegando para a gente muita coisa formatada para eles. E hoje a gente está começando a quebrar, entender que, calma, o treino de musculação para você é um pouco diferente. Você vai fazer com elástico. Você vai fazer aqui 20 repetições. Mas 20, não, relaxa, é para você, esse é para você, né? Olha, outro dia, eu vou falar aqui, eu vi um convidado seu puxando sardinha para a modalidade dele, falando que a modalidade dele era mais legal, porque não sei o que. Quem que era? Não, nem sei, nem sei, não sei quem que era. Mas aí ele falou assim, musculação não tem isso. Você faz com 3 placas, são 3 placas. Você não tem o desafio de colocar 4 placas. Na modalidade que eu ministro, não. Você tem o desafio daqui, dali, não sei o quê. E aí eu acho que isso não existe, sim, sabe? Acho que todas as modalidades têm seus desafios. Com certeza. Então a pessoa que faz aula de dança, de zumba, né? Tá lá com o Lucas fazendo aula de qualquer coisa de dança. Então, assim... Se ela começa a adquirir um ritmo, ela vai buscando uma performance melhor. Perfeito. Ela fala assim, agora eu quero ver se eu consigo descer mais, ou se eu consigo mexer o meu braço junto com o pé. Então, assim, o grau de complexidade de cada atividade é estímulo para aquela pessoa que gosta da modalidade. Então, a pessoa que gosta da musculação, se ela faz com 3 placas hoje, ela fala, nossa, agora eu vou treinar para fazer com 4. Isso. Então, eu acredito que todas as modalidades esportivas, todas as modalidades de exercício físico, né? Eu corro, eu adoro correr. Quando eu gosto, assim, às vezes eu acordo domingo, né? Vou fazer uma corridinha. Eu marco o meu tempo. Mas, Bia, você treina, você vai competir? Não. Mas eu quero buscar. Se eu fiz com 5 minutos, eu quero fazer com 4,50 ou 4,55. Então, eu acredito que isso está na pessoa. Essa busca, sabe? Por melhorar a performance, melhorar desempenho. Né? Isso é muito legal, isso é muito desafiador, porque você pega, por exemplo, hoje um idoso, né? O idoso tem uma capacidade, se ele é sedentário, se ele não tem um histórico de treino, você pega ali uma pessoa para começar a treinar. A minha mãe, com 80 e poucos anos, né? Ela ficou 2 anos mais ou menos parada na pandemia. Hoje em dia ela tem uma personal
E ela tem um desempenho, assim, em 1 ano, ela melhorou o desempenho dela. E ela fica feliz. Porque ela fala, olha, eu comecei com um pezinho leve, agora eu já faço tantos. Então, eu acho que, assim, todas as modalidades impõem os seus desafios. Lógico, e isso é muito legal da educação física, sabe? Não importa qual modalidade a pessoa faça. Ela vai ter o desafio, ela vai querer melhorar, ela vai melhorar o movimento, ela vai melhorar a carga, ela vai melhorar a repetição, ela vai melhorar um monte de coisas. Então, isso é muito legal, esses desafios que a educação física, que o exercício físico, né, o exercício regular impõe ali para cada pessoa que pratica. Perfeito. E fora que a musculação tem uma coisa que eu acho que ela é muito importante, que é um ambiente mais controlado, né? Que a gente consegue trabalhar um tipo de público que precisa de uma atenção e um controle maior dentro de alguns aspectos, né? Onde que o CrossFit não tem, a escalada não tem, o mergulho às vezes não tem. A gente precisa ter um controle maior, às vezes, articulado. A pessoa ali ela tem uma série de problemas articulares, talvez, ou fraquezas, né, inespecíficas ali, e precisa ser trabalhado. E isso é outra coisa fundamental, que você falou, até dá uma liga para um outro assunto que a gente tem que falar, que é você receber aquele aluno seu, fazer uma avaliação daquele aluno, do estado de saúde daquele aluno, né? Então, do estado de saúde física e do estado de saúde clínica, né? Então, eu falo assim, quantos, antes, até continuando, então, saber do estado de saúde, do estado clínico do seu aluno, antes de elaborar um programa de treinamento. Quantos profissionais de educação física hoje recebem um aluno, viram para ele e falam assim, você fez exame de sangue esse ano, exame clínico? Né? Porque muitas vezes você vai ter ali uma anamnese, você vai ter um parquinho, você vai ter uma análise postural ou uma antropometria. Então, você tem ali quanto que ele pesa, quanto que ele mede, quanto que ele tem de gordura, de massa magra, não sei o quê. Mas será que ele está hipertenso? Porque às vezes ele responde, não, eu não tenho isso não. Né? Ah, você tem diabetes? Não, eu estou acima do meu peso, mas eu não tenho diabetes não. Assim. Então, será que ele fez exame clínico, exame de sangue? Será que ele visitou pelo menos uma vez por ano aquele médico dele? Então, eu falo assim que é uma nova mudança de comportamento. Quando a gente fala profissional de educação física da área da saúde, será que ele pede um exame clínico? Porque na hora que ele pedir o aluno vai falar assim, não, você está me pedindo exame de sangue? Tô pedindo, deixa eu ver como é que estão os seus exames. Deixa eu ver como é que você está de, sei lá, ferro, como está a sua hemoglobina, de açúcar no sangue, e sua hipertensão, sua pressão arterial, se você está hipertenso ou não. Porque muitas vezes são doenças silenciosas. A hipertensão, ela não dói, não. Se sua frequência hoje estiver aqui 18/10, você não vai sentir dor. Talvez pra frente você vai sentir mal-estar, algumas outras coisas, uma dor de cabeça, mas você muitas vezes, não, tô com dor de cabeça porque eu dormi mal, né? Muitas vezes você não vai nem associar uma hipertensão. Diabetes é a mesma coisa, não dói. O indivíduo que tá com diabetes tipo 2, principalmente relacionado a estilo de vida, ele não vai falar assim, eu acho que eu tô com diabetes. Não tem uma dor. Doeu minha unha do dedinho, então é diabetes. Acorda, eu tô sentindo diabetes. Não tem uma dor. Então, o profissional de educação física também precisa de mudar esse comportamento e pedir um exame clínico, um exame de sangue para aquele aluno. Porque muitas vezes o aluno, pega um aluno de 50 anos e vai falar assim, não, eu acho que desde antes da pandemia que eu não vou no médico. Então esse aluno tem 2 anos, 2 anos e meio ou 3 anos, que ele não faz um exame clínico. E nós precisamos de ter um controle clínico anual. Mas você acha que isso ainda não veio por uma má conduta de uns tempos atrás? Uma má conduta das academias, dos centros de atividade física, de, às vezes, usar isso como comércio. Porque eu lembro que eu passei muitos períodos assim de academias que exigiam uma avaliação física por eles, num preço X, uma avaliação que ninguém usava para nada, porque os profissionais ali nem liam. E eu acho que foi todo mundo meio que tomando um trauma, arrumando um aleixo, porque sabia que aquilo não era servido para nada. E hoje eu acho que foi tomada a consciência, as pessoas realmente utilizam agora, vê a necessidade, né, da avaliação física, de quanto ela é importante, realmente utilizam. E agora a gente tem que quebrar, talvez, esse paradigma. Você acha que isso faz sentido? Olha, Israel, já teve isso, sim. Já tiveram, inclusive, algumas leis em alguns estados que exigiam atestado médico. E aí, sabe o que fazia? Meu pai era médico, ele prescrevia para está apto. Mas eu nem ia no médico. Então, assim, mercadologicamente, a gente já passou por várias situações. Mas agora, falando do profissional de educação física, já que a gente
Isso foi em agosto de 2021. Classificação Brasileira das Ocupações, número 2241/40. Né, o profissional da educação física inserido na área da saúde. Qual que é a diferença de comportamento que ele tem que ter? Perfeito. Essa é uma diferença de comportamento que ele tem que ter. De começar a perguntar para o aluno sobre o exame clínico, o exame de sangue. Vai ter interferência no treino dele? Claro que vai. Perfeito. Se ele tiver com baixa de ferro, ou se ele tiver com alta de alguma coisa, se ele tiver com uma... Muitas vezes, a gente já fez algumas blitz em academia, fazendo exame de glicemia de ponta de dedo. E aí, muitas vezes, a gente já descobriu em academia, pessoas com diabetes, e ela falava assim, será que é verdade? Dava assim, numa glicemia de ponta, do nada, 245, a pessoa está com diabetes. 245 é um nível muito alto, é um padrão muito alto. E aí, a pessoa falava assim, mas será que é verdade? Eu não estou sentindo nada. Aí a gente orientava a procurar um médico. Ah, quanto tempo você não vai no médico? Ah, tem uns 2 anos, 3 anos, não lembro a última vez que eu fui no médico. Então, são doenças silenciosas. E essa mudança agora tem que vir do profissional de educação física. Perfeito. Não é um profissional da área da saúde. Então, quando fala de exame de sangue, Bia, mas então eu tenho que saber sobre o exame de sangue? Poucas coisas tem. Alguma mínimo, né? Coisa, um básico ali, TJGP associado a fígado, às vezes é um aluno seu que sai muito, 30 e poucos anos, bebe demais, sai muito, toda hora, tal. Então, assim, uma análise de alguns exames clínicos, pega, sei lá, decora ali uns 10 exames ali, perfeito, nem isso tudo, mas alguns que são fundamentais para saber da saúde clínica do seu aluno. Até ler uma imagem, né, de radiografia, né, que o pessoal não sabe ler, né, de pegar ali e saber que um osso, que às vezes o fisioterapeuta mandou, e o cara pega e não sabe nem interpretar. Não sabe interpretar, exatamente, uma lesão, uma fratura, alguma coisa ali, uma fratura por estresse, sei lá, qualquer coisa. Então, eu acho que essas pequenas mudanças têm que fazer parte da vida, desse novo comportamento que relaciona o profissional de educação física à saúde. Sensacional. Ô, Bia, só perguntando aqui, se esse profissional, vamos supor que ele não pediu ele sendo um cara agora da área da saúde, e ele não pediu o exame, e aconteceu alguma coisa com esse aluno, ele responde por negligência? Depende. É a verdadeira resposta, depende. Depende do caso, depende da academia, se a pessoa oculta. Então, por exemplo, atualmente, os alunos, eles devem assinar um documento ali, ou um parquet que ele está apto. Então, por exemplo, o parquet vai perguntar, você fez cirurgia, você é hipertenso, você tem diabetes? A pessoa pode mentir, ela pode colocar não e assinar ali. Então, ele está assumindo o risco. Se a gente não fizer um exame, se a gente não é da nossa área solicitar que ele faça o exame de sangue, mas a gente pode orientar. Tem quanto tempo você não vai no médico? Tem quanto tempo que você não faz um exame clínico? Ah, você fez? Traz para eu ver. Deixa eu ver como estão os seus exames clínicos. Entendi. Então, assim, muitas vezes a gente pode perceber ali alguma situação. Olha, você está hipertenso, você não comentou comigo que você tinha hipertensão. Ah, não, é porque eu já tratei uma vez, agora eu não tenho mais. Não sei, qualquer coisa. O aluno, ele pode ocultar. Perfeito. E aí, se ele assume ali que ele mentiu sobre aquela posição, aquela situação, aquela condição de vida dele, né, você não tem nenhuma responsabilidade. Como é que você vai ser responsável por uma situação que você não sabe? Se ele mentiu para a academia, também não. Uma vez a gente teve um aluno que ele tinha epilepsia e ele não falou. Todos os documentos dele que ele assinou, ele não tinha nenhuma condição de saúde diferente de uma condição saudável e tal. E aí uma vez ele teve uma crise de epilepsia, mas ele estava fazendo musculação, e ele caiu, mas assim, por um triz que ele não bateu a cabeça, sabe? Assim, caramba. Ele ia abrir a cabeça mesmo. E aí depois a gente conversou com ele. Ele, eu não quis dizer. Eu acho que até isso tá mudando um pouco o comportamento. Que antigamente, parecia assim, você tem diabetes, você tem epilepsia, você tem hipertensão. Era uma coisa assim, a pessoa é doente, né? Hoje em dia não. Hoje em dia não tem isso, muito pelo contrário. Tem epilepsia, vamos fazer exercício. Tem diabetes, vamos fazer exercício. Tá hipertenso, vamos fazer exercício. Quase que não existe uma restrição de doença, ou uma restrição, uma condição física, daquela condição da pessoa, que ela não possa fazer exercício. Só que agora o profissional de educação física tem que saber. O indivíduo tem diabetes, tem hipertensão, que tipo de exercício ele vai fazer? Qual que é o programa de treino que nós vamos prescrever para aquele indivíduo? Então, isso vem trazendo também o profissional de educação física para a área da saúde. Perfeito. Então, antes o profissional também não tinha esse conhecimento tão amplo relacionado a essas doenças crônicas não transmissíveis que a gente chama. Mas agora nós temos que saber.
porque principalmente nesse pós-pandemia, as pessoas estão mais obesas. Pesquisa que apareceu, que surgiu, que o Brasil foi o país que a população mais aumentou de peso, né, relacionado à obesidade no mundo. Foram 28 países pesquisados. O Brasil foi número 1 em relação ao aumento de obesidade da população no ano de pandemia. A gente considera o ano de pandemia o ano de 2020, né, para as pesquisas. Então você fala assim, as pessoas estão mais tristes, obesas, sedentárias, porque muitas pessoas pararam de sair durante um ano da vida. E isso trouxe consequências muito graves para a saúde das pessoas, dos indivíduos. E aí entra a área da profissão da educação física. O profissional de educação física, ele está com a faca, o queijo, o bolo, com tudo na mão para ser a profissão do futuro. Israel, na faculdade, a gente teve uma entrada agora de quase 200 alunos, 186 alunos novos para estudar educação física. Isso é muito bom. Porque a nossa profissão é uma profissão, primeiro, que tem um campo de trabalho gigantesco, é uma profissão que está crescendo. Só vai crescer ainda, né? Só vai crescer. Então, agora, todas as pessoas estão preocupadas com saúde, em dormir bem, se alimentar bem, e aí vêm outras profissões associadas. A pessoa quer dormir bem, ela quer se alimentar de uma forma melhor, ela quer ter uma condição de saúde melhor, então ela vai cuidar do corpo dela, fazendo um exercício físico. Então, o profissional de educação física está com todas as armas na mão. Vai ser uma profissão que vai explodir. É o momento. E é o momento de trabalhar a base, né? De fazer tudo. E você é um exemplo disso, porque atualmente a educação física ela está saindo só de dentro da academia. Antigamente a educação física era assim, clube, academia e mais nada, né? Quase. Hoje em dia não. Hoje em dia tem trilha, tem os esportes, tem a escalada, tem o crossfit, tem a atividade para idosa, tem a caminhada. Os condomínios todos atualmente têm academias próprias nos prédios, nos condomínios. As pessoas estão treinando em casa. Então o campo de trabalho ele está assim virando um campo gigantesco para a nossa profissão. E é o que eu tento bater sempre na tecla falando com a galera exatamente sobre isso. Falou que é movimento, nós estamos dentro. Né? Porque falou assim, mas o quê? Movimento. Qualquer coisa que está movimentando o seu corpo, é movimento, a gente faz parte, a gente consegue assistir, orientar, né, conduzir de uma melhor forma. Eu acho que é isso. Quando a pessoa parar de pensar que é educação física, ela é academia, que é educação física, é crossfit, que é fitness, que é isso, de colocar dentro de caixinhas e abrir os olhos para entender que qualquer coisa que está movimentando faz parte, a gente consegue... Tira a viseira, né? Tira a viseira, pessoal. Vamos abrir o espectro aí da nossa profissão, vamos enxergar cara, 360. É muita coisa. Hoje, no online, tanta gente está ganhando dinheiro no online de produtos, às vezes, de ensinando coisas. Não é só de como ensinar polichinelo, não. De coisas, às vezes, teóricas, às vezes psíquicas, que envolve a educação física. Então, a galera está voando demais. E até fazendo um gancho rapidinho, Bia, daquilo que você falou lá atrás sobre a avaliação física, só para poder, porque eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembro que uma vez na academia, na Open Fitness, eles falaram comigo assim, é uma faca de dois gumes quando a gente faz a pergunta para o aluno sobre o que ele tem. Se você não perguntar, você está agindo por negligência, está negligenciando e pode dar um problema e você, por falta de responsabilidade, você não soube. E outro lado é que se você souber e não trabalhar em cima do problema que ele tem, é um crime ainda mais pior. Né? Então você tem que, se você não perguntar, você está cometendo um crime de trabalhar com um aluno, às vezes cardíaco, alguma coisa, um perrengue que está ali, você piorar a coisa dele, e outra de perguntar e não fazer nada com aquela informação, porque aí você tem informação que o cara está com problema. Aí você e hoje eu percebo assim, não tem como você prescrever um programa de treinamento para o seu aluno sem ter dados. Então, isso também dá credibilidade para o nosso trabalho. Então, você tem que ter dados. Você entrou aqui disso, pesando isso, com isso de gordura, com essa medida, com essa pressão, com isso. Tem números, né? A gente tem que aprender a trabalhar com números, uma coisa que o profissional de educação física também não sabe. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com números. E aí, você vai mostrar para o seu aluno, depois de X tempo, 6 meses, olha, você melhorou isso, então você mostra em dados.
A gente não pode trabalhar falando de achismo. Não, eu acho que você emagreceu, deixa eu ver. Sua calça tá mais folgada, você tá sentindo suas roupas. Não, a gente não pode trabalhar com achismo, a gente tem que trabalhar com dados. Perfeito. Então, isso faz com que nós tenhamos mais credibilidade, o nosso trabalho, né? Porque quando a gente está ali trabalhando é um serviço, né? E você coloca pauta, você coloca número, um dado no seu serviço. Então, você credibiliza o seu serviço. Perfeito. Ali. Fora que é uma vida, né? Exatamente. Então, você está trabalhando com a saúde da pessoa. São aspectos relacionados com saúde. Então, quando a pessoa fala assim, realmente eu estou começando a dormir melhor. Realmente eu estou começando, eu diminuí a bebida, ou eu estou começando a me alimentar um pouco melhor. Então, muitas vezes as relações associadas ali, elas vão aumentando o espectro, né? Assim. E é uma cascata, né? Porque a pessoa muda um negocinho ali atrás, parece que vem uma onda que ela vai mudando tudo, na verdade, ela vai fazendo mais sentido dentro dessas mudanças, né? E a pessoa começa a ter mais essa sensação do bem-estar. E aí essa sensação do bem-estar está relacionada a tudo isso, não é só o exercício. Perfeito. Né? Então isso é que traz assim, essa saúde, bem-estar das pessoas. Ô Bia, e aquele outro lado, quando a gente fala sobre patologias, eu sei que você é mestre na educação com diabetes, né? Do ensino de diabetes. E como que funciona essa linha para pessoas? Porque o Vilela, por exemplo, que ele é diabético, o pai, o Tulião, que também vem, e eles são pessoas extremamente ativas, e tem pessoas que acham que, porque tem X, não, o médico falou que... Como é que funciona? Como é que tá essa... Pois é, então eu fiz um mestrado em Educação em Diabetes na Santa Casa, né, no Instituto de Ensino e Pesquisa lá no IEP, no Centro de Especialidades Médicas. E aí foi uma coisa muito bacana na minha vida, que veio exatamente com essa questão do profissional da educação física na área da saúde. Então hoje eu até postei, toda quinta-feira eu faço parte de uma equipe, né? Eu fui convidada pela doutora Janice, que é preceptora do ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa, aqui em Belo Horizonte. E aí eu fui convidada para trabalhar junto com ela numa equipe multidisciplinar que ela tem. Então, hoje o ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa, eu falo que ele é, no Brasil, um exemplo de ambulatório, porque nós somos uma equipe multidisciplinar. O paciente que tem diabetes, por exemplo, né? No meu caso eu falo do paciente com diabetes tipo 1, mas tanto faz. O paciente que tem uma doença crônica, pode ser hipertensão, diabetes, ele tem que passar por uma série de profissionais da área da saúde. Então ele vai passar por um enfermeiro para aprender como que ele guarda a insulina, como que ele aplica, e agulha, troca de quanto tempo, qual o local, região. Se o paciente tem hipertensão, também ele tem que saber sobre medicamentos, sobre medição, sobre uma série de coisas importantes. Então tem o enfermeiro, tem a educação física, tem a nutrição, tem a psicologia e tem a área médica. Então, e tem também, às vezes, farmácia. Então, nós somos uma equipe ali. O paciente, ele passa por todas as áreas. Porque todas as áreas fazem parte do tratamento daquele indivíduo. Ele não precisa só da área médica. Então, a gente já sabe, por exemplo, que exercício físico é a base, é fundamental, é um tripé do tratamento do indivíduo com diabetes. E hoje em dia, absurdamente, 90% da população tem diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 está relacionado a hábitos e comportamentos. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a diferença da 1 para 2? Tem vários tipos de diabetes, mas a gente vê predominantemente, né, diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, diabetes tipo 2 está relacionado a estilo de vida, hábitos e comportamentos. Perfeito. Que realmente, quando a gente para pensar, a maioria das profissões, quando você pega aí médico, engenheiro, arquiteto, contador, dentista, sei lá, as pessoas trabalham sentadas, as pessoas não fazem movimento no dia a dia delas, sabe? E comer é muito bom. Comer é muito bom. Fala sério, comer brigadeiro todo dia não é muito bom? Prazer imediato ali, né? Comer um brigadeiro todo dia é muito bom, mas a gente sabe que a quantidade de açúcar que tem, né, o valor nutricional é quase zero. Né? Então aquilo, aí um é bom, aí tem gente que come um, mas come dois, um bolo todo dia, um não sei o que, uma sobremesa. Então assim, as pessoas, elas têm uma falha em relação a movimento, que elas não fazem mais movimento, e em relação à alimentação. Então muitas vezes você pega um pessoal aí que tem menos condições de vida,
né? Você pega um pessoal aí de uma classe social C, D, E, F, G, H, não sei, uma classe que tenha menos condição de vida, né? O que eles comem? Farofa, macarrão, arroz, batata. Então, eles têm uma ingesta de carboidrato muito grande. Então, é caro comer proteína, saladinha, muitas vezes porque a pessoa não tem dinheiro. Então, o que ela vai comer todo dia? Macarrão. Vai comer uma carne de quinta com macarrão. Então, a alimentação, a população, né, o grosso da população, realmente não tem condições de elevar o padrão, porque não tem dinheiro. Né? Nós temos aí uma questão social muito grande. Mas quando a gente fala do diabetes tipo 2, então se a pessoa começar a mudar estilo de vida, fazer exercício é muito difícil. As pessoas não acordam, né? Nós somos da educação física, né? A gente acorda feliz. Vamos dar de skate, vamos fazer uma trilha esse final de semana, vamos, sei lá, vamos andar de bicicleta, vamos, né? A gente é da turma do vão. Mas quando você olha em volta assim, pega as pessoas que moram no seu prédio, porque você não pode falar dos seus amigos, porque a maioria dos seus amigos também vão ser da área da educação física. Então pega no seu prédio, né? Quantas pessoas no seu prédio realmente fazem um exercício físico regular? Perfeito. Né? Poucas, com certeza poucas. Né? Você pega um prédio de 20 andares, não sei, se tiver 5 famílias ali, talvez seja muito. E isso vai adoecendo as pessoas. Elas não fazem movimento, vão engordando, os nossos sistemas vão inflamando e tal. Isso traz, né? Pode desenvolver o diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 1, ele é uma roleta russa. Né? Não existe, assim, uma causa específica, né? A gente fala que isso é muito estudado, mas dá principalmente em criança e adolescente, quanto que o diabetes tipo 2, ele surge principalmente na fase adulta. E aí o diabetes tipo 1 surge principalmente, né? Não é exclusivamente, principalmente na fase de criança e adolescente. É uma roleta russa, o pâncreas para de fabricar ou produz insulina insuficiente e aí precisa de um medicamento o resto da vida. Pro resto né? Na verdade, insulina todo mundo precisa pro resto da vida. Né? Se eu também, se meu pâncreas parar de fabricar insulina, eu vou morrer também. Né? Tem vários hormônios, igual tireoide, enfim, aí o hipotireoidismo é porque a glândula tireoide começa a ficar preguiçosa, precisa do medicamento externo. Perfeito. Então, a diabetes também precisa do medicamento, ou vai ser um medicamento oral, ou vai ser um medicamento injetável. E o diabetes tipo 1, ele precisa de injetar, que o pâncreas ele parou de fabricar completamente. Então, todo mundo que toma essa insulina injetável ali é porque tem a diabetes tipo 1. Pode acontecer de uma pessoa que também tenha diabetes tipo 2 e precise de uma insulina injetável? Pode acontecer. Entendi. Pode acontecer, mas é mais raro. Muitas vezes com medicamento oral e com uma mudança de estilo de vida, ele consegue regredir essa diabetes. Perfeito. Então, por exemplo, a pessoa está com uma glicemia jejum alta, está com uma hemoglobina glicada, são exames relacionados ao diabetes, exames que estão se apresentando com dados altos. Então, se ela começar a fazer exercício físico, se ela começar a cuidar da alimentação, ela consegue muitas vezes regredir. Às vezes, toma remédio todo dia, pode muitas vezes regredir. Ao invés de tomar um medicamento, vai tomar meio, ou vai tomar 0. Que maravilha. Então, ela consegue regredir. Só que dá trabalho. Mudar comportamento dá trabalho. É a parte mais difícil, né? A gente começa a perceber que mudar comportamento das pessoas é muito difícil. É muito difícil. Mas até o nosso, né? Você pensar, porque para atividade física é fácil. Mas você pegar um comportamento que é fora da nossa bolha, do nosso meio, e ter que mudar, é muito difícil, né? Por exemplo, eu começar a estudar. Eu não sei sentar para estudar. E se eu tiver que fazer isso, é uma mudança de comportamento que vai ter um preço, né? Vai ser sofrido, né? Eu falo que esse mestrado que eu fiz foi um dos maiores desafios da minha vida. Primeiro que eu comecei a fazer muito mais velha já. E aí eu entrei numa área que eu não tinha tanto conhecimento. Eu não tenho filho com diabetes, não tenho nem pai nem mãe com diabetes. Ninguém na minha família tinha. E eu entrei numa área, quando eu comecei a fazer o mestrado, tinha médico, tinha fisioterapeuta, tinha enfermeiro, só tinha eu da educação física, e a Débora, que era uma amiga minha. Então, éramos só nós duas da área da educação física. Tinha nutricionista, médico. Então, às vezes, eu assistia uma aula e falava assim, não entendi nada. Que eu legal. falava assim, nossa, eu não entendi nada. Vou ter que buscar isso depois aí. Né? Vou ter que estudar. Então, acho que foi um grande desafio na minha vida. Massa. Acho que no dia que eu defendi meu mestrado foi um dos dias mais felizes. Meus filhos falavam assim, mãe, quando eu nasci foi o dia mais feliz da sua vida? Meu filho, foi também o dia mais feliz da minha vida. Mais feliz. Né? A gente tem alguns momentos da vida que são, assim, muita vitória. Né? O nascimento de um filho, com certeza, é um dia muito feliz.
E quando você faz algumas conquistas que você se dispôs a fazer. Então, no dia que eu defendi meu mestrado, foi um dos dias assim muito emocionantes na minha vida. E a partir de então eu comecei a trabalhar no ambulatório de diabetes tipo 1. Então é exatamente o profissional de educação física, de jaleco. Que top. No ambulatório, e lá é atendimento... Quebrando todos os paradigmas ali, né? E lá é atendimento ambulatorial, lá não tem academia, Santa Casa não tem academia de ginástica. Não é que eu vou dar aula de ginástica, que eu vou dizer para aquela população. Então é atendimento ambulatorial. Então você fala assim, como aumentar a quantidade de movimento na vida daquela pessoa? Porque aquela pessoa precisa de se movimentar mais. Perfeito. Como? E o SUS atende, lá é paciente do SUS. O SUS... De todos os pacientes ali, sei lá, 1% vai para academia, tem dinheiro para ir para academia. O resto tem pessoas que viajam com o carro da prefeitura 6 horas, sai de casa no dia antes, para viajar a noite inteira, para chegar para ter aquele atendimento. E aí uma coisa que eu ouvi uma vez na minha vida, um dos profissionais de educação física falando na palestra, ele falou assim, olha, o dia que você sair de casa para trabalhar, saia para fazer diferença na vida das pessoas. E eu tenho isso na minha vida, cada dia que eu atendo uma pessoa ali naquele ambulatório, que eu olho e falo assim, a gente atende adolescente, a gente atende idoso, a gente atende adultos, né? Eu falo assim, Deus, eu tenho que botar essa pessoa para fazer algum movimento a mais. Eu não falo nem de exercício, aumentar a quantidade de movimento para que ela comece a ter um pouco melhor o controle da doença dela. Então, tem gente que mora em roça. E aí, o que eu falo para aquela menina de 15 anos que mora na roça com a mãe, no meio do mato? Vai varrer quintal. Vai varrer quintal, você tem que ajudar sua mãe, vai passar pano. Tem que movimentar de algum jeito. Tem que movimentar. Então, assim, tem várias situações que parece que você fala assim, como eu vou fazer a diferença na vida dessas pessoas? E hoje eu tenho uma coisa muito legal que eu comecei a fazer a partir desse cara que eu ouvi, era um profissional de educação física, que eu vi ele falando, eu faço uma coisa na Santa Casa que chama sala de espera. A gente chega na Santa Casa, tem mais de 20 áreas áreas médicas trabalhando ali. Não é só o diabetes que está ali. Então tem mais de 20. Então você olha, tem uma sala gigantesca. Então quem quiser, olha no meu Instagram que eu coloco hoje, eu faço isso toda quinta-feira, 7 horas da manhã. E aí as pessoas viajam, chegam lá, ficam cansadas, elas ficam esperando chamar. E às vezes elas esperam ali mais de 1 hora, porque não tem hora marcada, tem o dia marcado. Então pode ficar o dia inteiro aí. Por exemplo, na verdade é assim, de 7, aquele ciclo primeiro, os médicos atendem de 7 às 10 da manhã. Entendi. Então tem ali 20 pacientes para serem atendidos, mais ou menos. Não é assim, primeiro que chega vai ser primeiro. Não. E aí cai no sistema, os médicos vão chamando. Mas pode ser que ela seja atendida às 7 horas da manhã, como pode ser que ela seja atendida às 9h30 da manhã. Perfeito. E aí ela já viajou a noite inteira, ela não sei o que, e ela tá lá na cidade, ela dorme, ela fica na cadeira assim, vai minguando assim, sabe? E aí eu chego e falo assim, meu Deus do céu, você olha aquele tanto de paciente assim, que não tem informação, que são pessoas muito simples. Ou também tem pessoas que fazem faculdade, tem vários jovens adultos que trabalham, fazem faculdade, mas não tem alguma oportunidade. Eu falo assim, aí eu faço um programa que chama Sala de Espera. E aí eu já chego assim, naquele jeito bicalho de ser, né? Não tinha pessoal, vamos alongar. Então eu faço com o pessoal, porque se você falar assim, levantar, tem gente que nem levanta. E aí eu faço assim, vamos alongar. Então eu faço assim, eu só tiro a bolsa do chão, gente. E aí é rápido, dura assim, 5, no máximo 10 minutos. Mas você deixa uma gota para aquela pessoa, fala assim, então hoje de manhã tava todo mundo assim com frio, gelado, dia mais frio, todo mundo quando acabaram aqueles 5, 8 minutos, todo mundo já tava abrindo casaco, já tava, e fala, aumentou, o coração começou a bater mais forte, vocês já estão ficando assim um pouco mais quentes, mais animados, então o exercício já muda o humor, físico né? Já muda. Traz isso para as pessoas. E aí você pega aquele povo que não tem muita gente ali que não tem instrução de nada, chega cadeirante, pode fazer? Pode! Eu só tenho um braço, faço com um só. Né? Não consigo ficar em pé, faz sentado. Né? Movimenta do jeito que você conseguir. Então, esse projeto assim, dessa sala de espera, ela foi surgindo assim, do nada. E hoje em dia, por qualquer motivo, quando não tem um aluno, o paciente chega ali, você fala assim, mas doutora, eles falam doutor, todo mundo é doutora, né? Ali pra eles. Mas doutora, por que hoje não teve aquela ginástica que a senhora faz todo dia? Olha que massa. Nossa, você tem razão. Ou porque o volume de pacientes foi grande, a gente não conseguiu fazer. Mas
Normalmente toda quinta-feira, 7 horas da manhã. E aí você vê aquele mundo de gente assim, aquela sala enorme, assim, aquele mundo de gente. E não acaba, eu falo assim, parabéns, aí todo bate palma, enche a sala assim. Aí vem a administração da Santa Casa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então isso é muito legal, sabe? Eu acho que nós temos... E isso é um trabalho voluntário, né? Eu preciso ganhar dinheiro, preciso. Eu podia estar ganhando dinheiro ali quinta-feira de manhã, uma manhã inteira podia. Sim. Podia estar dando aula, podia estar dando personal, uma coisa... E eu falo assim, a gente também tem que ter essa educação voluntária, né? Que bom que eu consigo fazer profissionalmente na minha área uma ação voluntária. Então eu dou o meu conhecimento profissional para essas pessoas. Israel, isso não tem preço. Sabe assim, eu saio de casa, às vezes eu falo assim, nossa mãe, que deve ter em Santa Casa. Mas quando eu piso lá, eu falo assim, gente, eu quero vir aqui pro resto da minha vida. Se eu fizer a diferença na vida dessas pessoas, sabe? E aí você vê o tanto que as pessoas são gratas. Eles falam assim, doutora, quinta-feira que vem eu nem tinha consulta, mas se eu estiver passando aqui, eu posso vir para fazer o alongamento? Legal, pode. Bia. Pode vir. Então você começa a ter um retorno da pessoa e fala assim, tá dando certo. A minha missão aqui tá funcionando. Cara, isso é tão mágico que você tá falando, Bia, porque eu vou até fazer uma relação aqui rápida com umas coisas que a gente tem visto, que eu tenho visto assim. Hoje, muito se fala no conteúdo, na venda, né? Pela internet, venda de produtos digitais, infoprodutos ali. E uma das coisas que a galera usa muito são gatilhos mentais, né? Então, vários gatilhos ali para poder pegar a galera no bote ali. Todo mundo é meio que vendedor e quer pegar. Mas uma das coisas que mais vende, além da escassez, é reciprocidade. Então, o que a galera hoje tem muito como tema, assim? Poste muito conteúdo gratuito. E lá na frente, quando você postar um de venda, essa galera toda que consome seu conteúdo vai te pagar por isso. Antigamente, eu lembro que as pessoas, a maior queixa dos educadores físicos era de que todo mundo queria atendimento de graça. Tipo, te perguntava alguma coisa, a pessoa não queria responder para a outra ali. Tipo, o que eu posso fazer? Ela não falava. Falava, né, tá me perguntando, se me contrata se quiser, né? Hoje eu acho que as pessoas começaram a perceber, até por causa do produto digital, essas coisas, que a informação entregue, ela não tem que ser vendida. Que no momento X, você vai ter essa oportunidade de vender o seu produto, de colocar preço naquele produto. Mas como autoridade, que você detém aquele conhecimento, você tem que espalhar essa semente, né? Uma coisa que você falou sobre a pessoa, vai lá e varre. A gente, às vezes, com a cabeça tão fechada, Bia, a gente ia falar com ela assim, aqui, pega um elástico, põe num postezinho e faz esse movimento aqui, tá? Olha pra você ver, é tão mais lógico ela pegar uma vassoura e fazer o mesmo movimento que ela faria com o elástico, que a gente troca os papéis. A gente tem tirado a vassoura da mão das pessoas e colocado no elástico, sendo que é o contrário, né? A gente deveria tirar o elástico e colocar a vassoura, né? Então, acho que quando a gente faz essa coisa por amor, entregando realmente sobre o nosso conhecimento, de uma forma de enxergar, de, peraí, deixa eu ver que mundo é esse, como que eu vou melhorar o mundo dessa pessoa? Até para fazer um adendo. Lá na Estácio, que você falou que ama a Estácio lá, foi um dos lugares que eu mais me senti bem. A amizade que eu fiz com o Vinícius, a amizade que eu fiz com o Gustavo, a amizade que eu fiz com você, foram pessoas, com a Claudinha, foram pessoas que eu não consegui fazer isso em outros ambientes educacionais, eu não consegui ter esse tipo de coisa. Porque é muito nítido que essas pessoas, cada um com seu jeito, cada um com seu espírito, mas está ali para fazer o seu melhor. E isso mexe com a gente que também está ali por amor, porque tem gente que só quer formar ou está ali para fazer nada. Aí às vezes não consegue enxergar o bem que está sendo feito. Mas quem está de coração aberto também, acho que vê essa devolução, sabe? E em todos os aspectos. Aí você falou essa frase que é maravilhosa, marcou isso aí, né, Tatá? Marcou isso aí, porque quando você vai sair de casa fazer alguma coisa, faz para mudar a vida de alguém, sabe? Você é sempre capaz de mudar a vida de alguém. Isso acho que é mágico, Bia. Isso é fundamental, muito bom. Sensacional. Muito bom. Obrigado. Nós vamos ficar mais demais. umas 2 horas aqui, eu tenho que acabar. Se deixar, boa, viu, Bia? Tem que acabar, a gente tem que acabar, né? Vou pedir, pede aí mais, gente. Mais um pouquinho. Ô, Bia, pô, agradeço demais, e aqui é uma fonte de conhecimento, né? E se deixar, vou ficar puxando com você aqui o dia inteiro. Obrigadão. Primeiro, parabéns, viu? Assim, você é uma pessoa admirável, acho que você se tornou um profissional que é exemplo para muitas pessoas. Acho que as pessoas que te seguem, você está realmente assim, você tá mudando um pouco
né, esse comportamento, essa forma de trabalhar, esse perfil do profissional de educação física associado a esse novo profissional de educação física, né? Sai da toca, tira a viseira, né? Uma série de possibilidades aí. A nossa profissão, a gente tem uma vantagem de trabalhar com a saúde das pessoas, a gente trabalha com a prevenção. Perfeito. Né? As outras profissões trabalham com a doença, né? Fisioterapia trabalha com doença, né? O médico trabalha, você vai no médico quando você está doente, né? Perfeito. Então, assim, tem tantas profissões que trabalham com a doença, a gente não, a gente trabalha com a prevenção. E aí a gente tem uma gama, uma área de mercado, uma área, um campo gigantesco aí que é fantástico, né? Fantástico. Com certeza. Fora que as pessoas estão muito melhor, né? Parece que com o esporte as pessoas parecem que estão sempre de bom humor, né? Elas estão mais abertas a sorrir. Com certeza. Você vê ninguém triste chorando na Hunter, você vê alguém triste, todo mundo é feliz. É isso aí. E é isso que a gente traz, né? Essa alegria da vida é isso, né? O exercício físico, a união, a socialização, o ambiente, os vários ambientes. Né? A educação física traz isso para as pessoas, né? Essa maravilhoso. Toda, e essa pessoa como você aí que esse sorrisão não sai esse sorrisão, é massa demais. Só gratidão, viu, Bia? Imagina, é porque agradeço. Valeu demais. Sensacional, viu, Bia? Show de bola. Galera, e ó, todos os contatos da Bia, eu já coloquei na descrição, mas se faltar alguma, nós vamos colocar lá, vou ver se eu pego com ela aqui mais uns contatos. Agradecer ao nosso patrocinador da Momentos Moda, que inclusive essa blusa que eu tô aqui, quem tá no Spotify não tá vendo a blusa, mas saiba que essa blusa que eu tô usando é da Momentos. É uma blusa muito boa, respirável, não pega cheiro, só o meu. Muito boa. E a caneca do Podizar, que é feita pela FL Story, que é o nosso patrocínio que faz essas canecas maravilhosas também. Chique, que é presentinho pra Bia aí. E no mais, galera, é isso. Tivemos com a Bia aqui agora, com muita informação legal. E na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, ao vivo novamente, no nosso Podizar. Valeu!